Ora então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Perguntas da Especialidade. Eu chamo-me Fernando Pereira da Silva, sou interno de formação específica de pneumologia no Hospital Sousa Martins, na Guarda, e hoje vou falar-vos sobre potenciais de membrana e potenciais de ação e todos os mecanismos que estão envolvidos nestes processos de trocas iónicas para dentro, fora da célula, da condução do potencial, como é que isto tudo acontece, porque são conceitos que são muito importantes para percebermos porque é que determinadas patologias acontecem de uma forma ou de outra, e às vezes é um bocadinho complicado de assimilar. Pronto, vamos tentar que isto seja o mais fácil possível e que fiquem com o máximo de conhecimento para o vosso futuro. E então, para começar a aula, quero que fiquem já com a ideia de que os potenciais elétricos estão presentes em virtualmente todas as células do nosso corpo. Todas as células do nosso corpo têm potenciais elétricos. Algumas células, como as células nervosas e as células musculares, utilizam impulsos eletromecânicos para transmitirem os sinais ao longo da membrana celular. E outros tipos celulares, como células glandulares, macrófagos e células ciliadas, baseiam-se em alterações locais para realizar a ativação das suas funções celulares. Para melhor compreendermos este mecanismo, vamos basear-nos nos dois exemplos que temos presentes nesta imagem, ou seja, vamos perceber o que acontece quando temos uma membrana que é permeável a íons de potássio ou quando temos uma membrana que é permeável a íons de sódio. Comecemos então pelo primeiro exemplo. Em condições normais, a concentração de potássio no interior da fibra nervosa será muito mais alta do que no exterior da membrana. Para este exemplo, é importante assumirmos que a membrana seja apenas permeável a íons de potássio e não a outros íons. Naturalmente, vai surgir um elevado gradiente de concentração do interior para o exterior da fibra nervosa e o que é que vai fazer? Vai fazer com que haja uma difusão de íons de potássio do interior para o exterior. Ao ocorrer este fenómeno, os íons de potássio vão transportar consigo as suas cargas elétricas positivas e então vamos ter um estado de eletropositividade no exterior da membrana celular e de eletronegatividade no interior, uma vez que eh, as cargas aniónicas, ou seja, com cargas negativas, vão permanecer no interior da célula. Em apenas cerca de 1 milissegundo, vamos verificar que há uma elevação da diferença de potencial entre o interior e o exterior da célula e a isto atribuiu-se o nome de potencial de difusão. Isto serve para quê? Serve então para impedir que, apesar do gradiente de concentração de potássio se manter elevado, não vamos continuar a ter difusão destes íons para o exterior. Numa fibra nervosa normal, esta diferença de potencial em repouso será de cerca de 94 milivolts e volto a salientar que há negatividade no interior da fibra nervosa, então costumamos dizer que é menos 94 milivolts. Concluindo, o potencial em repouso consiste basicamente no potencial elétrico que é necessário para equilibrarmos o gradiente de concentração que provoca a saída de potássio da célula. No caso do sódio, verifica-se o oposto, ou seja, vamos ter concentrações muito elevadas no exterior e concentrações muito baixas no interior da célula. Assumimos mais uma vez que a célula seja permeável apenas a íons de sódio. Vamos ter então difusões de íons de sódio do exterior para o interior da membrana, ao contrário do que acontecia para o potássio, mas ocorre também devido a um efeito de gradiente de concentração. O resultado final é então a criação de um potencial de membrana com polaridade oposta ao exemplo do potássio, ou seja, vamos ter positividade no interior da membrana e negatividade no exterior da membrana celular. Mais uma vez, o potencial de membrana eleva-se o suficiente de forma a impedir que haja a difusão contínua de sódio do exterior para o interior da nossa célula. No entanto, no caso do sódio, o potencial de membrana normal ronda os 61 milivolts, com positividade, ok? Por isso aqui não dizemos menos 61, dizemos mesmo 61 milivolts, ao contrário do potássio, que era menos 94 milivolts, e são estas alterações rápidas nos potenciais de difusão que vão justificar as alterações que ocorrem nos potenciais de membrana que se observam na transmissão de impulsos nas células musculares e nervosas, como vamos ver melhor mais à frente.
O potencial de difusão através da membrana celular que se vai opor à difusão destas partículas iónicas designa-se por potencial de Nernst. A magnitude deste potencial é determinada pela fórmula que está presente neste slide, que estabelece o rácio entre as concentrações dos respectivos íons nos dois lados da membrana, ou seja, no interior e no exterior. Quanto maior for este rácio, maior será a tendência para o íon se difundir em determinada direção, ou seja, maior será o potencial de Nernst necessário para prevenir difusão iónica adicional. Quando se usa esta fórmula, assumimos que o potencial do fluido extracelular fora da membrana é zero e o potencial de Nernst é o potencial dentro da membrana. O sinal do potencial vai ser positivo quando o íon que se difunde do interior para o exterior da célula é negativo e vai ser negativo quando o íon que se difunde do interior para o exterior é positivo, como vimos para o caso do potássio. Até aqui falamos da membrana celular como sendo permeável apenas a um íon, ao sódio ou ao potássio, mas na realidade, como vocês já devem saber, não é isso que habitualmente se verifica. E nos casos em que temos uma membrana permeável a vários íons diferentes, recorremos a uma outra fórmula, como a que é a que está presente no slide, que é a equação de Goldman. Neste caso, o potencial de difusão vai depender de três fatores. Vai depender da polaridade da carga elétrica de cada íon, da permeabilidade da membrana para cada íon especificamente e das concentrações dos respectivos íons no interior e no exterior da membrana. Esta equação vai-nos então dar o potencial de membrana no interior da membrana celular quando estão envolvidos dois íons positivos univalentes, como o sódio e o potássio, e um íon univalente negativo, como é o caso dos íons de cloro. Analisando-se a equação, tornam-se evidentes vários fatores. Os íons de sódio, potássio e cloro são os íons mais importantes para o desenvolvimento de potenciais de membrana nas fibras nervosas e musculares, bem como nas células neuronais do sistema nervoso. A importância quantitativa de cada um dos íons na determinação da voltagem é proporcional à permeabilidade da membrana para esse íon, ou seja, se a membrana for impermeável a potássio e a cloro, o potencial de membrana é inteiramente determinado pelos gradientes de concentração dos íons de sódio, o que faria com que o potencial de membrana fosse igual ao potencial de Nernst para esse íon, e faz-nos ver também que um gradiente de concentração iónico positivo a partir do interior da membrana para o exterior conduz à eletronegatividade no interior da membrana, mas isto também já tínhamos visto. Isto é muito fácil de compreender, esta última parte da positividade e negatividade no interior da membrana. Fiz este esquema como se fosse uma célula, pronto, de forma mais simples possível, para ver se isto fica bem claro. Então, se tivermos uma célula que tenha uma grande concentração de cargas positivas no interior em relação ao exterior, há tendência para que essas cargas se difundam do interior para o exterior, de acordo com o gradiente de concentração, pronto, e é isso que temos visto até aqui. Esta difusão faz com que as cargas passem do interior para o exterior, mas deixam para trás cargas negativas que já existiam no interior da célula. E então, como saem todas as cargas positivas e só ficam as negativas, naturalmente vamos ter um estado de eletronegatividade no interior da membrana. Se por outro lado tivermos um gradiente de concentração para um íon negativo, verifica-se o contrário e temos as cargas negativas a saírem, deixam para trás as positivas e temos um estado de eletropositividade. Além dos três fatores que já vimos, eu gostava de vos chamar a atenção para que as alterações rápidas na permeabilidade ao sódio e potássio são as principais responsáveis pela transmissão de sinais nos neurónios, uma vez que a permeabilidade dos canais de sódio e potássio sofre mudanças rápidas durante a transmissão de um impulso nervoso, enquanto que a permeabilidade dos canais de cloro não se vai alterar significativamente. Portanto, quando falamos em alterações rápidas de permeabilidade, pensar sempre em sódio e potássio e só depois pensar nos íons de cloro. O potencial de membrana das fibras nervosas de grandes dimensões, quando em repouso, ou seja, quando não está a haver transmissão de sinais nervosos, é de cerca de menos 90 mV. Isto é, o potencial no interior da fibra é 90 mV mais negativo do que o potencial no fluido extracelular. E então, como é que surgem estas diferenças de potencial? Podem surgir através da ação de diferentes canais e bombas, como os canais de potássio e as bombas de sódio e potássio,
ou pelos próprios potenciais de difusão do sódio, do potássio e de outros íons, como já vimos e como vamos continuar a ver mais para a frente. Como provavelmente já é do vosso conhecimento, todas as membranas celulares possuem bombas de sódio e potássio, que vão transportar continuamente 3 íons de sódio para o meio extracelular e 2 íons de potássio para o meio intracelular, como vemos na imagem. Uma vez que há esta diferença de cargas positivas enviadas para o exterior e de cargas positivas enviadas para o interior, estas bombas são consideradas eletrogénicas e estas diferenças no transporte de cargas positivas fazem então com que haja um potencial negativo no interior da membrana. Para além disso, a bomba sódio-potássio provoca também grandes gradientes de concentrações para sódio e potássio através da membrana em repouso. Ou seja, em termos de rácio das concentrações intra e extracelular, vamos ter diferenças para o sódio e para o potássio. No caso do sódio, o rácio da concentração intra versus extracelular é de 0,1. No caso do potássio, o rácio intra versus extracelular vai ser de 35. Falando agora particularmente de bombas de potássio, sabemos que são canais proteicos, a que também se atribuem as designações de tandem pore domain ou leak channels de potássio e que são obviamente seletivos para íons de potássio, havendo então saída destes íons para o meio extracelular, mesmo quando temos uma célula em repouso e daí a designação de ser um leak channel. Há também alguma saída de sódio, mas a um nível muito reduzido. Estes canais, estas bombas, são 100 vezes mais permeáveis para o potássio, e daí eu vos ter dito no início que para percebermos estes mecanismos, o melhor mesmo é assumirmos que temos uma membrana que é apenas permeável ao potássio, apenas permeável ao sódio, consoante as situações. As diferenças de potencial que estas bombas vão provocar, e como temos vindo a ver até agora, vão ser então um fator-chave para a determinação do potencial da membrana em repouso. Com base no que vimos até agora, concluímos então que o potencial de membrana em repouso pode ser estabelecido sob três condições diferentes: inteiramente pela difusão de potássio, pela difusão conjunta de sódio e potássio, ou então pela difusão de sódio e potássio mais a ação da bomba sódio-potássio. Partindo agora para cada um dos mecanismos. Nos casos em que o potencial seria determinado inteiramente pela difusão de potássio, assume-se que o único movimento iónico através da membrana seria de íons de potássio. Então, como é que chegávamos na prática ao valor do potencial? Para isso temos de relembrar a equação de Nernst e aplicá-la. Como tínhamos visto há pouco, o rácio de potássio intracelular-extracelular ronda os 35. Calculando o logaritmo de 35, verificamos que é de 1,54. Quanto ao resto da fórmula, a variável z sabemos que é 1, uma vez que o potássio tem apenas uma carga positiva, e como tínhamos visto, quando o íon que se difunde do interior para o exterior é positivo, o sinal final será negativo. Então, aplicadas todas as regras e feitas todas as contas, na equação de Nernst veríamos que teríamos um potencial de menos 94 mV. Partindo agora para os casos em que temos a contribuição da difusão de íons de sódio através da membrana para a criação dos potenciais. Mais uma vez, vamos ter, se fôssemos a aplicar a equação de Nernst, iríamos, mais uma vez, buscar o rácio entre as concentrações de sódio intracelular e extracelular e, como vimos há pouco, seria de cerca de 1 para 10, ou seja, 0,1. Se aplicássemos isto à equação, teríamos então um potencial de mais 61 mV. No entanto, como eu referi, isto é uma situação dita mista, ou seja, vamos ter a contribuição das difusões de íons de sódio e da difusão de íons de potássio. Ou seja, não podemos recorrer à equação de Nernst, mas vamos sim recorrer à equação de Goldman, que relacionava as várias concentrações e permeabilidades dos diferentes íons. Como a membrana é altamente permeável ao potássio, mas apenas ligeiramente permeável ao sódio, é lógico que a difusão de potássio vai contribuir muito mais para este potencial de membrana do que a difusão de sódio. Aplicando tudo isto na equação de Goldman, considerando que a membrana é 100 vezes mais permeável para o potássio, iríamos atingir um potencial de cerca de menos 86 mV, tal como vemos nesta figura. Falando agora da ação das bombas sódio e potássio e da sua contribuição para o potencial de membrana. Como vimos até agora, a difusão de potássio e de sódio no seu conjunto
vai contribuir para que haja um potencial de menos 86 mV e vimos também que a maior contribuição para este potencial seria a difusão de íons de potássio. Que influência então vão ter as bombas sódio e potássio para isto tudo? Como já sabem, através destas bombas vamos ter a saída de 3 íons de sódio por cada 2 íons de potássio que entram na célula. Ou seja, o balanço final será que teremos uma negatividade no interior da membrana. Essa negatividade será de menos 4 mV. Somando estes menos 4 mV aos menos 86 mV provenientes da difusão de potássio e de sódio, temos então um balanço final de menos 90 mV, que será então o resultado da difusão de potássio, da difusão de sódio e da ação das bombas de sódio e potássio. Na prática, então, qual é que vai ser a utilidade da criação destes diferentes potenciais? Basicamente, os potenciais de ação consistem em sinais elétricos que o sistema nervoso vai utilizar para controlar, por exemplo, as contrações musculares. Quando um potencial de ação atinge uma fibra muscular, vai estimular a produção de potenciais de ação nessa fibra e vão-se desencadear assim as contrações musculares. Cada potencial de ação surge com uma alteração repentina do potencial de membrana em repouso, de um estado negativo para o positivo, e vai terminar com uma alteração igualmente rápida de volta ao potencial negativo. Nesta imagem, verificamos que, ao transferirmos cargas positivas para o interior da membrana, vamos iniciar um potencial de ação, havendo um retorno para o potencial de repouso quando a membrana volta ao seu estado normal, ou seja, de negatividade no interior. Então, pode dividir-se em três estados. Um estado de repouso, um estado de despolarização, que corresponde à injeção, então, das cargas positivas na membrana, e um estado de repolarização, quando a membrana volta a tornar-se negativa. O estado de repouso, como o nome indica, corresponde ao potencial de membrana em repouso, antes de se iniciar um potencial de ação, e a membrana diz estar polarizada, tendo um potencial de membrana de menos 90 mV no estado de repouso. Na fase de despolarização, a membrana torna-se repentinamente permeável a íons de sódio, permitindo que haja um grande influxo de íons de sódio, ou seja, de cargas positivas. O que é que isto faz? Faz com que as cargas habitualmente negativas da célula subam em direção a um valor mais positivo, e é este processo da subida de um estado de negatividade para a positividade que chamamos de despolarização. Em algumas células, principalmente as de maiores dimensões, vamos ter uma grande subida no sentido da positividade, em que se ultrapassa largamente o valor zero. Em células de menores dimensões, vai haver também uma subida no sentido da positividade, mas pode ser mais pequeno e ficamos mesmo com um valor em torno do valor zero. Cerca de 10 milésimos de segundo depois deste aumento de permeabilidade para os íons de sódio, os canais de sódio começam a fechar-se e há assim a abertura dos canais de potássio de uma forma superior ao habitual. O que é que isto faz? Faz com que haja uma difusão rápida de íons de potássio para o meio extracelular, no sentido de tentar fazer com que a célula volte a tornar-se negativa, que é o estado normal. A este processo é o que nós chamamos então de repolarização. Para melhor compreendermos os fatores que provocam tanto a despolarização como a repolarização, a seguir vou-vos descrever então dois tipos de canais. Os canais com portão de voltagem para o sódio e os canais com portão de voltagem para o potássio. Então, um elemento fundamental nos processos de despolarização e repolarização da membrana nervosa durante o potencial de ação é o canal de sódio com portão de voltagem. Mas os canais de potássio também têm um papel importante no que diz respeito ao processo de repolarização. Não esquecer que estes dois canais surgem em associação com as bombas de sódio e potássio e com os canais de potássio, os tais leak channels, que já falamos no início da apresentação. Falando então dos canais de sódio em particular, eles possuem dois portões, um portão inativador que se encontra próximo da saída do canal e um portão inativador que se encontra mais próximo do interior da membrana. No estado de repouso, o que é que acontece? Temos a membrana com um potencial de menos 90 mV, então o portão ativador está fechado e então não há entrada de sódio na célula.
Quando o potencial de membrana se torna menos negativo e sobe em direção a zero, se atingem valores entre os menos 70 e os menos 50 millivolts, há uma voltagem suficiente para alterar a conformação do canal. Este abre-se e permite então que haja um aumento da entrada de sódio. O valor da permeabilidade para os íons de sódio nestas circunstâncias pode aumentar entre 500 a 5000 vezes. O mesmo aumento de voltagem que leva à abertura do canal vai ser também responsável pelo seu fecho. No entanto, importa salientar que o portão inativador se fecha 10 milésimos de segundo depois da abertura do portão ativador, ou seja, a alteração conformacional que leva ao fecho do portão inativador é um processo mais lento que a alteração conformacional que abre o portão ativador. Quando se fecha o portão inativador, logicamente o sódio já não consegue entrar na célula, o potencial de membrana começa a voltar para os níveis de repouso e ocorre então o processo de repolarização. Outro aspecto importante é sabermos que o portão inativador não se voltará a abrir até que o potencial de membrana volte para níveis iguais ou próximos do repouso, ou seja, para que haja uma nova abertura do portão inativador, é preciso que ocorra repolarização. Também o canal de potássio com portão de voltagem pode naturalmente ter dois estados, o estado de repouso e o estado ativado, que surge a quando de um potencial de ação, e durante o estado de repouso o canal de potássio está fechado, os íons de potássio ficam então retidos no interior da célula. Quando o potencial de membrana sobe de menos 90 em direção a zero, há então uma alteração conformacional do portão, permitindo uma difusão aumentada dos íons de potássio para o meio extracelular. Um facto curioso é que, na maioria das vezes, a abertura dos canais de potássio dá-se ao mesmo tempo que os canais de sódio começam a fechar, e desta forma temos então que há uma diminuição de influxo de sódio, ao mesmo tempo que temos um aumento do efluxo de potássio. Isto faz com que então haja um processo de despolarização de forma mais acelerada, não é? Porque vamos ter uma diminuição das cargas positivas no interior da célula e há então recuperação do potencial de membrana de repouso em apenas milésimos de segundo. Então, só para sistematizar tudo o que falamos até agora. Aqui, na figura de baixo, temos um gráfico que mostra as alterações da condutância da membrana para o sódio e para o potássio. Durante a fase de repouso, temos então que a condutância para os íons de potássio é cerca de 50 a 100 vezes maior do que a condutância para o sódio. E esta disparidade vem de onde? Vem precisamente do facto de termos os tais leak channels de potássio, que, como já vimos, deixam passar uma quantidade de potássio muito superior à quantidade de sódio. No entanto, quando começa o potencial de ação, vemos que a condutância de sódio vai aumentar até 5000 vezes pela ativação instantânea de canais de sódio. Como também já tínhamos visto. Depois disto, o processo de inativação fecha os canais de sódio, o que também acontece de forma muito rápida. Como também já sabem por esta altura, o início do potencial de ação também provoca alterações nos canais de potássio, mas estes vão se abrir um pouco mais lentamente que os canais de sódio. No final do potencial de ação, o retorno ao potencial de membrana de repouso fecha os canais de potássio, mas mais uma vez também de forma mais lenta em relação aos canais de sódio. Aqui na curva do meio, a verde, temos então o rácio das condutâncias de sódio e potássio ao longo de cada instante do potencial de ação. Durante a pressão inicial do potencial, observamos que o rácio das condutâncias sódio e potássio aumenta mais de 1000 vezes, ou seja, temos uma quantidade muito maior de íons de sódio a entrar na célula do que de íons de potássio a sair. E mais uma vez, é isto que vai justificar então o potencial de membrana tornar-se mais positivo no início do potencial de ação. Depois, os canais de sódio começam a fechar e, ao mesmo tempo, os canais de potássio começam a abrir. O que é que vai acontecer? Vai haver uma alteração do rácio das condutâncias a favor da saída de potássio do interior da célula. Então, temos muitos íons de potássio a sair da célula e uma quantidade muito reduzida de íons de sódio a entrar. Qual vai ser o balanço final? Vai ser então o retorno do potencial de membrana ao seu valor basal, ou seja, ao potencial de repouso. Até agora, falamos sempre dos potenciais de ação como dependendo apenas dos íons de sódio e potássio. No entanto, existem pelo menos mais dois tipos de íons que devem ser considerados. Os aniões, na sua forma generalizada, não é? E os íons de cálcio.
Os aniões, como sabem, apresentam carga negativa e encontram-se no interior do axónio. Uma característica dos aniões é que estão impermeabilizados, ou seja, não conseguem ultrapassar a membrana da célula. Quando falamos em aniões, podemos falar de proteínas, de componentes fosfatados, componentes sulfatados e etc. E então o que é que acontece? Uma vez que eles estão impermeabilizados, não conseguem ultrapassar a membrana da célula, quando temos um déficit de cargas positivas, por exemplo, quando os íons positivos saem todos de dentro da célula, vamos ter um excesso de cargas negativas, uma vez que elas ficam retidas no meio intracelular. Quanto aos íons de cálcio, sabe-se então que a membrana celular de quase todas as células apresenta bombas de cálcio, que são muito semelhantes às bombas de sódio, e em algumas das células os canais de cálcio podem até funcionar em conjunto ou mesmo substituir os canais de sódio para provocar os potenciais de ação. Estas bombas o que é que fazem? Transportam também o cálcio do interior para o exterior da célula, fazendo com que as concentrações de cálcio extracelulares sejam muito superiores às concentrações de cálcio intracelulares. Também temos canais de cálcio com botão de voltagem que têm alguma permeabilidade para íons de sódio, mas a permeabilidade para íons de cálcio é cerca de 1000 vezes superior do que para íons de sódio. Em repouso estão fechados, mas quando ocorre despolarização da membrana, eles vão abrir e permitem o influxo de cálcio. Este influxo ocorre porque pelo mesmo motivo que ocorre o influxo de sódio, por um gradiente de difusão, uma vez que a concentração de cálcio no meio extracelular é muito superior à do meio intracelular, há o transporte passivo dos íons do meio extra para o meio intracelular. Uma função muito importante destes canais de cálcio com portão de voltagem é a sua contribuição para a fase de despolarização do potencial de ação em algumas células. No entanto, este portão é lento a abrir, demora cerca de 10 a 20 vezes mais tempo do que os canais de sódio. Por este motivo, são então conhecidos como canais lentos, ao contrário dos canais de sódio, que são conhecidos como canais rápidos. Se vos ajudar a decorar, pus aqui estas mnemónicas. O cálcio começa por Ca, tal como o caracol, e sabemos que o caracol é lento. E os canais de sódio são rápidos. Sódio começa por S, sódio é speed. Pronto, isto é só para se vos ajudar a decorar, que às vezes dá jeito. Assim, o que é que concluímos? A abertura dos canais de sódio permite que se inicie a fase de despolarização, enquanto que a abertura dos canais de cálcio faz com que haja uma despolarização mais sustentada. Mais uma mnemónica, cálcio dá continuidade. Pronto, isto, se vos ajudar, ótimo. Os canais de cálcio encontram-se em grande número no músculo liso e no músculo cardíaco, e de facto, alguns tipos de músculo liso praticamente não contêm canais de sódio e os potenciais de ação são praticamente de forma exclusiva causados pelos canais de cálcio. Muito importante também a ter em conta é que a concentração de íons de cálcio no fluido extracelular vai ter um impacto profundo no nível de voltagem que vai ser necessário para ativar os canais de sódio. Na verdade, quando temos um déficit de íons de cálcio, os canais de sódio são ativados por aumentos muito pequenos do potencial de membrana, face aos valores de repouso, claro. Assim, o que é que acontece? As fibras nervosas tornam-se altamente excitáveis e algumas vezes vão sofrer descargas repetitivas sem que haja qualquer estímulo, em vez de permanecerem no estado que deviam, que é o estado de repouso. Em alguns nervos periféricos que têm dimensões inferiores, a concentração de íons de cálcio tem de descer apenas 50% antes que ocorra uma descarga espontânea que vai provocar aquilo a que vulgarmente chamamos de tetania muscular, o que podem, pronto, pensar numa espécie de tremor a nível de algum músculo. Mas afinal, como é que os íons de cálcio vão afetar os canais de sódio? Os íons de cálcio parecem estar ligados à superfície externa dos canais de sódio e, como sabemos, os íons de cálcio têm cargas positivas. Naturalmente, estas cargas positivas vão exercer influência sobre o estado elétrico dos canais de sódio e isto vai alterar o nível de voltagem que vai ser necessário para que estes se abram.
Até agora estivemos a ver as alterações da membrana celular, considerando a permeabilidade para diferenciações e como se desenvolve o potencial de ação, mas ainda não vimos, assim ao certo, como é que se inicia o potencial de ação. Em primeiro lugar, saliento que desde que nada perturbe a membrana celular, não vai haver qualquer potencial de ação. No entanto, se algum evento provocar um aumento do potencial de membrana de menos 90 mV em direção a zero, o aumento da voltagem irá causar a abertura de muitos canais de sódio dependentes de voltagem. O que é que isto vai fazer? Vai fazer então, como já vimos, a que haja entrada de sódio na célula, vai haver um aumento continuado do potencial de membrana e isto faz com que haja a abertura de mais canais de sódio dependentes de voltagem. Então, o que é que podemos concluir? Isto funciona, no fundo, como um ciclo de feedback positivo que, desde que seja suficientemente forte, vai continuar até que todos os canais de sódio estejam ativos. Depois, dentro de outra fração de milissegundo, o potencial de membrana que continua a subir vai acabar por fechar os mesmos canais, os canais de sódio, e vai abrir os canais de potássio. O que é que vai então acontecer? Vamos ter alteração das polaridades da membrana e vai acabar o potencial de ação. Uma coisa que gostava que tivessem bem presente é que um potencial de ação não ocorre até que a subida inicial no potencial de membrana seja suficientemente elevada para criar o ciclo de feedback positivo que vimos agora. E o que é preciso então? Precisamos que o número de íons de sódio que entra na célula seja superior ao número de íons de potássio que sai para que haja então a tal eletropositividade da membrana. Habitualmente, precisamos de uma subida do potencial de membrana de 15 a 30 mV, o que quer dizer que uma subida do potencial de repouso de menos 90 mV para menos 65 mV normalmente é capaz de provocar um potencial de ação. Este valor, os menos 65 mV, são designados por limiar para a estimulação. Não esqueçam, potencial de ação não ocorre até que haja uma subida no potencial de membrana suficientemente alta para criar o ciclo de feedback positivo que leva à abertura dos canais de sódio. Isto é muito importante. Até aqui estivemos a falar de potencial de ação como se ele ocorresse apenas num ponto específico da membrana. No entanto, um potencial de ação que é iniciado num determinado ponto, normalmente vai excitar as porções adjacentes da membrana e vai haver a sua propagação ao longo de toda a membrana. E então, como é que isto acontece? Nós temos uma porção de membrana despolarizada aqui na imagem e vai haver criação de um circuito local. O que é que isto faz? Vamos ter um fluxo de corrente elétrica para as áreas adjacentes e vai haver um aumento de voltagem numa distância de cerca de 1 a 3 milímetros e pouco a pouco acabamos por ter então uma despolarização continuada, como se tratasse de um efeito dominó. Imaginem que o boneco corresponde ao início do potencial de ação, ele vai despolarizar uma porção da membrana, que é a primeira peça, a partir daí todas as peças são empurradas até que todas caem, ou seja, até que toda a membrana fique despolarizada. A este processo todo dá-se o nome de impulso nervoso ou muscular, consoante ocorra naturalmente num nervo ou num músculo. Quanto à direção da propagação do potencial de ação, é seguro afirmar que não existe uma direção definida, então o potencial propaga-se em todas as direções até que toda a membrana esteja despolarizada. Um aspecto fundamental a ter em conta no que diz respeito aos potenciais de ação é que estes regem pelo um princípio a que se dá o nome do princípio do tudo ou nada. E o que é que isto quer dizer? Basicamente, significa que quando todos os requisitos necessários são cumpridos, temos a propagação do potencial de ação, mas se tal não se verificar, não há propagação deste potencial. E que requisito é este? Fundamentalmente, é atingir-se o limiar para a estimulação. Ocasionalmente, o potencial de ação atinge um ponto na membrana no qual não vai gerar voltagem suficiente para estimular a área seguinte e, naturalmente, vai então parar a propagação do potencial. Para que ocorra a propagação continuada, o rácio entre o potencial de ação e o limiar para a estimulação tem de ser sempre superior a 1, e a este valor, a este rácio,
damos o nome de fator de segurança para a propagação. Penso que, como é fácil de compreender, a transmissão de cada potencial de ação e todas estas aberturas e fechos de canais iónicos fazem com que haja uma redução daquelas diferenças de concentração de sódio e potássio dentro e fora da célula, porque temos então o influxo de sódio durante a despolarização e a saída de potássio do interior da célula durante a repolarização. Naturalmente, com o tempo, o organismo vai precisar de restabelecer estas diferenças de concentração. E como é que isto é feito? Isto é feito através das bombas de sódio-potássio, que vão funcionar como vimos atrás, ou seja, vamos ter a saída de íons de sódio, aqueles que tinham entrado para a célula vão ter de sair, e os íons de potássio que tinham saído da célula vão voltar a entrar. A bomba funciona tal e qual da mesma maneira como descrevemos para a criação dos potenciais de repouso, que no fundo é o que estamos a tentar restabelecer aqui. Um aspecto particular destas bombas é que o grau de atividade vai ser fortemente estimulado pelo excesso de íons de sódio que se vão acumular no interior da célula. Só para terem uma ideia, um aumento da concentração de sódio de 10 para 20 miliequivalentes por litro no meio intracelular faz com que haja um aumento da atividade da bomba em cerca de 8 vezes, o que vai explicar a forma tão célere com que o organismo consegue restabelecer então estes gradientes iónicos do sódio e do potássio. Outro conceito importante que eu gostava de introduzir nesta aula é o conceito de platô. Em algumas circunstâncias, a membrana é excitada, não vai ser repolarizada de imediato após a despolarização e permanece nesse estado de platô, ou seja, assim meio estagnada, próximo do pico de potencial, durante vários milissegundos, e só depois é que vai ocorrer a repolarização. Este período de platô, como é fácil de compreender, vai prolongar o tempo de despolarização da célula. Este tipo de potencial ocorre nas fibras musculares cardíacas, por exemplo, mas vai ser provocado pelo quê? Na verdade, não é provocado por um único fator, mas sim por um conjunto de vários, nomeadamente a presença de dois tipos de canais nas fibras musculares cardíacas e o facto de termos a velocidade dos canais de potássio dependentes de voltagem mais lenta em relação aos canais de sódio. Como vos disse, então, nas fibras musculares cardíacas temos dois tipos de canais, mas que canais são esses? Temos então os canais de sódio dependentes de voltagem, e se bem se lembram, sódio é speed, então são os canais rápidos, e os canais de cálcio-sódio dependentes de voltagem, e o cálcio, lembra-nos, o caracol é lento, e para além disso, o cálcio dá continuidade, ou seja, o facto dele ser lento permite que haja uma despolarização mais sustentada. Os canais de potássio dependentes de voltagem, como também já referi várias vezes, são mais lentos a abrir do que os canais de sódio, não é? E muitas vezes nem sequer abrem até que termine a fase de platô. E estes fatores todos, no seu conjunto, vão atrasar o retorno do potencial de membrana aos valores de repouso, ou seja, aos seus valores basais. O platô vai terminar quando os canais de cálcio e sódio fecharem e quando houver então um aumento da permeabilidade ao potássio, e isto é mais ou menos o equivalente a tudo o que temos falado até agora. Em alguns tecidos do nosso organismo ocorrem descargas repetitivas que são autoinduzidas e que vão ser responsáveis, por exemplo, pelo batimento rítmico do coração, pelo movimento peristáltico dos intestinos e por alguns eventos neuronais, como, por exemplo, o controle da respiração de forma rítmica. Praticamente todos os outros tecidos excitáveis podem sofrer descargas repetitivas se o limiar para a estimulação dessas células for reduzido a um nível suficientemente baixo. Para que seja possível ocorrer esta ritmicidade espontânea, a membrana tem de ser permeável a íons de sódio ou de cálcio para que possa ocorrer então o processo de despolarização. Assim, a membrana nas fibras musculares cardíacas, por exemplo, apresenta um potencial de membrana de repouso que ronda os menos 60 a menos 70 mV. Este valor difere dos menos 90 mV que temos falado até aqui. Neste caso, este potencial de ação é suficientemente baixo. Aliás, não é suficientemente baixo para manter os canais iónicos fechados. Então, o que é que vai acontecer? Vamos tendo sempre algum influxo de íons de sódio e de cálcio, não é? Vai haver sempre a entrada destes íons
para a célula. Isto faz com que haja um aumento da positividade da voltagem da membrana celular, o que faz com que haja ainda mais entrada de íons. Com mais íons a entrar na célula, há ainda maior aumento da permeabilidade aos íons. Isto acontece de forma sucessiva até que se gera um potencial de ação. No final do potencial acontece o mesmo de sempre. A membrana vai repolarizar e depois de alguns milissegundos ou segundos temos uma excitabilidade espontânea, não é? Uma nova excitabilidade que vai provocar nova despolarização e surge um novo potencial de ação de forma espontânea. Isto vai ocorrendo de forma cíclica, não é? De forma repetida e temos então contrações rítmicas. Então, até aqui temos falado muito dos potenciais de ação, mas mais numa vertente da célula muscular, só que é importante falar dos troncos nervosos, uma vez que apresentam algumas particularidades. Um tronco nervoso é constituído por dois tipos de fibras, as fibras mielinizadas e as fibras não mielinizadas, e normalmente existe o dobro da quantidade de fibras não mielinizadas em relação às mielinizadas. Na imagem temos um exemplo de fibra mielinizada. No núcleo destas fibras temos então o axónio. A sua membrana é que vai então conduzir o potencial de ação e o axónio encontra-se preenchido por axoplasma. A envolver o axónio temos uma bainha de mielina que se deposita através de células de Schwann e a membrana destas células contém uma substância que funciona como isolante elétrico, que é a esfingomielina. O que é que este isolante vai fazer? Vai fazer com que haja uma redução da permeabilidade da sua membrana em até 5.000 vezes no que diz respeito à entrada de íons, ou seja, a esfingomielina impede que haja a entrada de íons. Mas, como vocês sabem, para que haja a propagação do potencial de ação, nós precisamos que haja entrada de íons. Então, como é que acontece nestas células? Hum, Na junção entre duas células de Schwann sucessivas ao longo do axónio, vamos ter áreas que não têm esfingomielina, ou seja, que não têm este isolante elétrico. E são os nódulos de Ranvier, que medem cerca de 2 a 3 micrômetros de comprimento, uma vez que não são isolados. Permitem então que haja uma entrada fácil de íons através da sua membrana. Ora, então, naturalmente, se os íons só conseguem atravessar a membrana na zona dos nódulos de Ranvier, então, nas fibras mielinizadas, os potenciais de ação sofrem uma condução de nódulo a nódulo, e esta condução é conhecida como uma condução saltatória, porque são as únicas zonas que são permeáveis, então, aos íons. E isto confere várias vantagens, nomeadamente o aumento da velocidade de transmissão nervosa em até 50 vezes, não é? Porque o processo de despolarização vai saltar longos intervalos ao longo do comprimento da fibra nervosa e vai permitir que haja conservação de energia do axónio, ok? Porque apenas pequenas porções da membrana vão ser despolarizadas, ou que, ao contrário das fibras não mielinizadas, em que todo o comprimento da fibra vai sofrer despolarização. Isto permite também que haja uma perda 100 vezes menor em termos de íons, porque apenas há entrada em pontos específicos e temos menos energia necessária então para restabelecer os gradientes iónicos de sódio e potássio depois de ocorrer o impulso nervoso. Depois de tudo o que vimos até agora, vamos então perceber quais é que são os processos que podem desencadear então o potencial de ação. Bem, basicamente, qualquer fator que consiga provocar a entrada de sódio na célula em quantidade suficiente vai conseguir desencadear a abertura regenerativa automática de canais de sódio. Tal pode resultar de distúrbios mecânicos, como a estimulação das terminações nervosas sensitivas na pele, de efeitos químicos, como os neurotransmissores cerebrais, e a passagem de corrente elétrica, como por exemplo ocorre na transmissão de sinais entre células musculares sucessivas ao nível do coração e intestinos. Para terminarmos a aula, falta apenas falarmos de um conceito muito importante, que é o conceito de período refratário. Então, pouco após o início de um potencial de ação, os canais de sódio, ou os canais de cálcio, ou os dois tipos de canais, consoante a membrana celular em questão, tornam-se inativos e nenhum sinal, por mais forte que seja, vai ser capaz de abrir os portões inativadores. A única forma de reabrir os canais passa então pelo retorno do potencial de membrana ao seu estado de repouso ou um valor muito próximo deste estado de repouso.
O período durante o qual um segundo potencial de ação não pode ser disputado, mesmo com a aplicação de grandes estímulos, chama-se então período refratário absoluto. Ou seja, depois de termos um potencial de ação, é necessário que se volte ao estado de repouso para que seja transmitido um novo potencial. O período em que isso não é possível chama-se então período refratário absoluto. E pronto, terminamos assim esta aula sobre os potenciais de ação. Espero que seja útil para vocês, não só para esta fase em concreto em que estejam a estudar para algum exame ou para algum tipo de avaliação, mas também para ficarem com conhecimento-chave para o futuro, não é? Porque este tipo de coisas vão-nos dar sempre jeito. Têm o meu e-mail num dos primeiros slides, por isso qualquer dúvida que tenham podem enviar. Eu vou tentar responder-vos da forma mais rápida possível e da melhor forma possível também. Portanto, resta-me desejar-vos boa sorte, bons estudos e vemos por aí.